Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com notícias e novidades do nosso Vascão. Pessoal, a ação do Vasco aí contra a CBF vem dando o que falar e incomodou bastante lá a mulambada, hein? Vamos falar aqui de atualizações sobre esse assunto. O Corinthians também se uniu ao Vasco. Vamos falar também aqui da nova camisa do Vasco também. Vamos explicar aqui a situação do Jean Davi. Tudo isso e muito mais agora para vocês e onde você vai poder assistir o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Mas antes de começar aí, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal aí. Tamo junto. Bom, pessoal, após o Vasco e Corinthians entrarem com ações contra a mudança nas datas aí da Copa do Brasil e indo totalmente contra aí a vontade da CBF e também do Flamengo e do Atlético Mineiro, o nosso maior rival se posicionou nessa tarde de terça-feira sobre essa mudança. O Flamengo fez duras críticas aos dois clubes, afirmando que a tentativa de impugnação feita por eles no STJD foi uma atitude de total desapreço ao princípio da isonomia e da igualdade de condições desportivas. E além do mais, a mulambada fez elogios à CBF. O clube enalteceu a decisão tomada pela entidade e diz que a consulta às equipes foi imparcial, isonômica e democrática. E essa situação ainda vai dar muito pano para manga, né? Porque o Vasco se uniu ao Corinthians, ambas as equipes entraram com ação realmente para tentar impugnar essa partida, para não haver o jogo de volta na data que foi estipulada pela CBF. Inicialmente, as partidas da Copa do Brasil estavam marcadas para o dia 17, mas a CBF entendeu que poderia prejudicar o Flamengo e também o Atlético Mineiro e jogou para o dia 19, o jogo do Vasco aí, que é o que interessa. O Vasco vai jogar contra o Atlético Mineiro no sábado aí, às 6h30 da noite. Jogo de volta que será em São Januário. Mas o ponto é que o Vasco já sofreu dessa mesma maneira e a CBF nada fez quando o Vasco enfrentou o Atlético Paranaense nas quartas de final, onde o Vasco teve jogadores que atuaram em menos de 24 horas no banco de reservas aí contra o Atlético Paranaense, né? Caso do Pumita Rodrigues e também do Jean Davi, que chegou a entrar em campo pela sua seleção, a seleção do Chile. Infelizmente, o Vasco foi prejudicado naquela ocasião. Se o Vasco estivesse precisando muito desses dois jogadores, o prejuízo seria maior ainda. Em momento algum, a CBF levou em consideração esse fato do Vasco estar sendo desfavorecido e, infelizmente, mais uma vez aí, o Flamengo sempre é favorecido nesse maldito país, né, cara? Por essa maldita instituição chamada CBF, né? Infelizmente, é o que está acontecendo hoje. O Vasco e o Corinthians estão totalmente revoltados. Com certeza esse assunto não vai se encerrar por aqui, né? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto tão ridículo, né, cara? Envolvendo Flamengo, Atlético Mineiro, o Atlético só se escondendo na sombra da mulambada. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? O Vasco lançou a nova camisa do Outubro Rosa. A camisa, inclusive, já está disponível para vendas no site Vasco Boutique, também na mega loja gigante da Colina. A camisa aí faz a campanha do Outubro Rosa em 2024. E além dessa camisa, o torcedor também aguarda o lançamento da terceira camisa do Vasco, uniforme de jogo, né, cara? Até agora não sabemos quando a Capa irá lançar. O que a gente tem de notícia é que realmente vai acontecer o lançamento dessa camisa ainda em 2024, né? O campeonato já está se encaminhando para o final, tanto o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Até hoje, nada da Capa lançar esse uniforme 3 e o Vasco segue usando ainda a camisa 3 do ano passado. Já entrando nesse assunto aí de patrocínio, de fornecedor, ainda não tivemos nenhuma novidade quanto ao novo fornecedor esportivo do Vasco em 2025. A última notícia que a gente teve é de que o Vasco estendeu por alguns meses o contrato com a Capa, que vai se encerrar em maio de 2025. E a partir do mês de junho, o Vasco já não terá mais nenhum fornecedor esportivo, porque até agora não fechou com ninguém, não tivemos nenhuma novidade quanto a empresas aí, Nike, Mizuno, Puma e entre outras aí que demonstraram interesse. Se tivermos algum tipo de novidade quanto a esse assunto, vamos trazer aqui no canal. Tá bem parado essa questão lá no Vasco, uma parte muito importante, tanto financeiramente e também, lógico, para confecção e venda de camisa do Vasco, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você acredita que o Vasco vai fechar com uma grande marca, se você acha o Vasco vai ficar sem aí um patrocínio, vai usar o VG ali, a marca própria, em 2025. Bom, e finalmente amanhã será o grande dia aí do jogo contra o Atlético Mineiro. E essa partida terá transmissão do Sport TV, do Premier Clubes e também da Amazon Prime Video, né? Anteriormente, o Vasco no confronto contra o Atlético Paranaense teve somente
o jogo transmitido pela Amazon Prime, só que dessa vez o Sport TV e também o Premier Clubes irá transmitir esse jogo, um jogo muito importante, que será amanhã às 7h15 da noite, lá na Arena do Galo. E já emendando o que vai ser esse jogo, o Vasco certamente deverá ter o Jean Davi no time titular, o jogador que sequer foi convocado para a seleção do Chile, está cotadíssimo para ser titular no lugar do David no ataque vascaíno. Havia uma expectativa até mesmo do jogador ser convocado, mas ele ficou de fora da relação aí do Chile, o que foi até certo ponto benéfico ao Vasco, né, cara? Porque se o Jean Davi atua na data FIFA, ele estaria desgastado para esse jogo contra o Atlético Mineiro e poderia ser um problema aí, já que não temos tantas opções assim para o ataque, né? Perdemos os nossos 2 pontas titulares, o David e o Watson, esses 2 jogadores só retornam em 2025, e a tendência sim é que o Jean Davi seja titular nesse jogo de amanhã. Ainda tem outras dúvidas no time do Vasco, a questão do meio campo, se vai jogar sem aquele camisa 10, se vai colocar mais um homem de marcação, se vai continuar com o Coutinho, muitas dúvidas, né? Também existe a possibilidade de jogar até mesmo com 4 laterais, 2 laterais direitos e 2 laterais esquerdos. Possivelmente o Rafael Paiva deverá fazer algo desse estilo, já que ele deu mostras que o Pumita Rodrigues pode jogar, né, cara, nessa posição e voltar com o Paulo Henrique, porque no jogo contra o Cruzeiro ele utilizou esse esquema, deixou o Pumita Rodrigues por mais tempo jogando como ponta direita e colocou o Paulo Henrique na lateral direita ali, fazendo uma dobra de laterais. Na lateral esquerda também pode ser uma possibilidade, talvez entrando com o Leandrinho atuando mais à frente, ou quem sabe o Vitor Luiz e adiantando no Piton, né? Eu acredito que o Piton não será sacado desse time do Vasco, ele deverá, claro, ser titular no jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. E hoje também o Vasco finalizou a sua preparação para esse jogo, não tivemos nenhum problema aí quanto a alguma lesão de jogador que poderia se lesionar nos treinamentos, né? O Vasco vai realmente com o que tem de melhor para essa partida contra o Atlético Mineiro. Infelizmente, como a gente falou, perdemos o David, perdemos o Watson, já tínhamos perdido aí o Paulinho e também o Jair, o Guilherme Estrela, mas de resto o elenco é o mesmo, os mesmos jogadores estarão à disposição aí para o Rafael Paiva. Torcemos aí para que o Coutinho esteja bem afiado, porque ele será de suma importância amanhã, principalmente também se ele começar o jogo como titular, o que eu acho difícil de acontecer, mas vamos torcer para que o Vasco faça um ótimo jogo e conquiste essa vitória tão importante nesse jogo amanhã contra o Atlético Mineiro, que nos daria uma grande vantagem aí para o segundo jogo, né? Ainda temos algumas dúvidas ali na zaga, né? Se o João Vitor vai jogar ali ao lado do Léo Pelé, se o Maicon vai voltar a ser titular jogando ao lado do Léo, ou se vai jogar Maicon e João Vitor. Tudo isso será resolvido amanhã, quando sair a escalação oficial do Vasco. Esperamos aí que o Paiva monte o melhor time possível com o que ele tem à disposição aí, porque realmente o torcedor está muito esperançoso de ver o Vasco novamente em uma final tão importante como é a Copa do Brasil, tentando buscar o bicampeonato. Deixa aí nos comentários qual para você seria o time ideal do Vasco para enfrentar o Galo amanhã. Só a vitória interessa para o Vasco, o empate também seria muito bom, mas se vencer o Atlético Mineiro, o Vasco terá grande chance de estar na final da Copa do Brasil. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião, qual o seu palpite. Na minha opinião, amanhã 1-0 Vasco, se Deus quiser, com o gol do Pirata Verrete. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal aí. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. É nóis!